Você sabia que filhos mimados se tornam adultos fracassados? Hoje está comigo a Anésia Guerri para falarmos sobre esse assunto. Olá, Nelson, tudo bem? Gostaria de saber de você quais são as consequências de educar um filho muito mimado. Anésia, respondendo sua pergunta, eu gostaria de iniciar minha fala lendo Provérbios 2:6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se afastará dele. Então a Bíblia nos ensina e nos motiva e nos ordena que nós ensinemos nossos filhos a andar no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é um caminho de equilíbrio, é um caminho de disciplina, é um caminho de crescimento e de responsabilidade. Filhos mimados não conhecem isso. Filhos mimados não aprendem a lidar com a frustração, porque nunca ouviram não dos seus pais. Então, quando uma criança nunca ouve um não do seu pai e não enfrenta frustrações, ela acaba achando que a vida é assim, que tudo é assim, tudo tem que ser sim para ela. Então, ela não desenvolve a capacidade de enfrentar as situações, as lutas da vida de maneira desafiadora, de maneira equilibrada, de maneira conquistadora. Uma criança que vive nesse contexto, sem nunca ter sido frustrada, ela não vai conhecer limites. Ela vai ser sempre uma criança que pensará que tudo está ao seu dispor, que ela não pode receber nãos. E que isso terá continuidade na vida dela, na sociedade, o que não é verdade. Crianças mimadas sempre são muito apressadas em ter tudo que pedem. São muito ansiosas, muito agitadas. Elas são também extremamente imediatistas. É tudo para agora, tudo para ontem. E nós sabemos que a vida nem sempre nos dá essa oportunidade de termos as coisas de maneira imediata. Às vezes, alguns projetos nossos podem levar 5, 10, 15, 20 anos para serem atingidos. E uma criança mimada, ela vai sempre achar que as coisas têm que acontecer na hora que elas pedirem. E isso realmente não é uma verdade. Isso realmente não vai acontecer. E isso vai gerar um distúrbio emocional muito grande dessa pessoa que foi mimada e que não desenvolveu musculatura emocional. A musculatura emocional é muito importante na vida porque com ela nós nos tornamos resilientes, ou seja, desenvolvendo aquela capacidade de recebermos os nãos e não aceitarmos o não e continuar em frente até atingir o objetivo. Então, as crianças mimadas também se tornam pessoas egocêntricas. Elas pensam que o mundo está ao seu redor para servi-lo apenas. Isso não é verdade também. Então, esse comportamento mimado, doentio, que eu considero doentio, faz com que ela comece a pensar que o mundo está aí realmente e elas são o centro do planeta, elas são o centro da vida e que as pessoas lhe devem favores, lhe devem toda atenção. Isso não acontece na vida real. É por isso que nós temos que ensinar nossos filhos a ter uma vida com desafios, com frustrações até, com nãos, para que isso não desenvolva neles emoções negativas, emoções desequilibradas e uma visão distorcida da vida. Crianças mimadas têm muita dificuldade de assumir responsabilidade, porque não foram treinadas desde muito cedo para isso. Se uma criança não aprende a limpar o seu quarto, arrumar sua cama, lavar uma louça em casa, ela não tem responsabilidades em casa, ela automaticamente se tornará um adulto irresponsável, relaxado. Um adulto que não vai ter condição de desenvolver as suas atribuições numa empresa, no trabalho, por conta de todo o histórico que ela recebeu, todo o aprendizado errado que ela recebeu ao longo dos anos. Crianças mimadas também se tornam birrentas e mal educadas. Eu já vi muita criança mimada, às vezes em supermercado, em lojas, que tratam os pais como se fossem seus empregados, tratam os pais como se fossem o seu cachorrinho de estimação, até às vezes dando ordem nos pais. Eu já vi crianças dando ordem nos pais.
Isso é uma coisa inconcebível. Que adulto essa criança vai se tornar? Um adulto tolo, um adulto sem educação nenhuma, e sempre que for contrariado vai responder com grosseria e má educação. Crianças mimadas tendem a fracassar nos seus relacionamentos, principalmente no casamento. Porque o casamento é um lugar de entrega, é um lugar de renúncia, é um lugar de aprendizado, é um lugar de serviço mútuo. O marido e a mulher se servem mutuamente, se ajudam mutuamente, há uma cumplicidade. Então, quando um adulto que tem uma educação mimada vai para o casamento, ele vai achar que a sua esposa deve servi-lo sempre, e nunca ao contrário, ou seja, ele não desenvolve a capacidade de renúncia, a capacidade de sujeição, a capacidade de servir o outro. E o casamento consiste nisso, né? Um serviço mútuo entre o casal. Então, não há patrão e empregado no casamento. Os dois estão no mesmo nível. E os dois têm que servir um ao outro e desenvolver isso ao longo da vida para que eles possam chegar à velhice juntos e felizes. Desta forma, entendemos que fracassos no casamento, muitos deles são por causa da criação errada que os filhos receberam dos pais, ensinando a sempre ser servido e a nunca servir. Crianças mimadas se tornam egoístas e manipuladoras. Tenho visto crianças que, por serem mimadas, elas percebem as falhas do pai ou alguma culpa que o pai ou a mãe tenham e usam isso em benefício próprio. Se tornam grandes manipuladores, verdadeiros tiranos, usando o pai na sua falha, na sua fraqueza, em benefício próprio. Isso não é nada saudável, isso é muito doentio. Crianças mimadas passam a acreditar que os pais devem pagar suas contas. Já vi casos até de filhos que estão vivendo há 40 anos com os pais, sem trabalhar, às custas dos pais, e ainda exigindo que os pais paguem suas contas. Se os pais não pagam as contas, eles ficam aborrecidos, irritados, ofendem os pais, achando sempre que os pais têm uma dívida com eles. Uma coisa interessante que eu vi lá em Israel, quando estive lá 2 anos atrás, é que todo jovem, tanto rapaz e moça, serve no exército de Israel. E o serviço militar em Israel é muito rígido. Ou seja, eu percebo que lá em Israel não existe filhos mimados. Porque se algum filho foi criado de forma mimada, passando pelo exército, acontece um maravilhoso corretivo na vida dele. Então, crianças que foram mimadas, eu tenho uma recomendação: mande seu filho para o exército. Mande seu filho para as Forças Armadas. Ele vai aprender a valorizar a roupa lavada, a comida na mesa, tudo aquilo que os pais fazem de bom. Eu tinha um amigo na minha adolescência e ele me contou, depois de alguns anos, nós nos encontramos em Recife, o Heron, e ele estava servindo do exército, na polícia do exército. Ele me disse: Nelson, depois que eu passei pelo exército, eu aprendi a valorizar tudo aquilo que meus pais fazem. Filhos mimados não se tornam conquistadores eficazes. Como essa criança recebeu tudo muito fácil na sua infância, não aprendeu a desenvolver a conquista, ela vai achar que na fase adulta isso também virá da mesma maneira, muito fácil. E na verdade não acontece assim. Então a frustração que ele não experimentou na infância como forma de educação e treinamento, ele vai experimentar na fase adulta e de uma maneira muito negativa. Ele vai se sentir incapaz porque não houve um treinamento emocional nele. A musculatura emocional, como eu falei no começo do vídeo, essa musculatura emocional não foi desenvolvida e com isso ele não consegue ser aguerrido e conquistar aquilo que ele sonha. Crianças mimadas criam uma dependência emocional eterna dos pais, o que é muito negativo. Então, essa dependência emocional, ela vai perdurar por toda a vida dessa pessoa. Ela vai sempre estar ligada aos pais. E a Bíblia fala que quando o homem quer se casar, ele deixa pai e mãe, une-se à sua esposa para ser com ela uma só carne. Eu me lembro que atendendo uma advogada no órgão público em que trabalho, eu percebi que ela estava muito nervosa e frustrada. E eu tentei ajudá-la e conversar com ela e saber o que estava acontecendo. E ela me disse o seguinte: o seu marido
após a lua de mel, a havia deixado e voltado a morar com a sua mãe. E eu fiquei pensando, que educação esse rapaz teve, que treinamento ele recebeu em casa para casar com uma moça, ir para a lua de mel e descobrir. E ela me disse isso, que ele descobriu que não tinha condições emocionais e maturidade para enfrentar o casamento. Você imagina uma pessoa mimada que se relaciona com uma outra pessoa madura? Quanto vai ser frustrante para a pessoa madura um relacionamento desse? Então, precisamos entender que essa dependência emocional deve ter um prazo de validade e ser cortada, e a pessoa adulta tem que seguir sua vida. Ela tem que seguir sua vida com as responsabilidades e com as obrigações que fazem parte do viver. Será que você tem percebido algum desses itens que eu falei na vida dos seus filhos? Se você tem percebido isso, é bom você retomar o caminho e ajudá-lo e ajustá-lo para que ele não se torne um adulto mimado e fracassado. Quero encerrar aqui a minha fala lendo 1 Reis 1,6, que diz o seguinte, falando de Davi em relação a Adonias. Ora, nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? Além disso, era muito formoso de parecer e era mais moço do que Absalão. Esse filho de Davi, que foi o maior rei de Israel, ele nunca recebeu uma repreensão do pai. Nunca se frustrou com o pai. E a Bíblia relata nesse capítulo 1 de 1 Reis, diz que Adonias se exaltou e tentou usurpar o pai do reino, tirar o reinado do pai. Então fica aqui o nosso lembrete, a nossa orientação e nosso estímulo para que você crie o seu filho de maneira correta, no caminho que ele deve andar, para que quando ele ficar velho não se afaste dele, e criá-lo com maturidade, com equilíbrio, com disciplina e sobretudo com responsabilidade, para que ele seja um adulto feliz, um adulto conquistador e que vai dar muitas alegrias para você na sua velhice. Que Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém.